Olá, eu sou André de Azevedo e você está a partir de agora com o programa Em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre bioética e o nosso convidado para esclarecer os nossos questionamentos é o padre Sérgio Grigoletto. Ele é padre da Diocese de Umuarama, é bacharel em filosofia, bacharel em teologia, é mestre e doutor em teologia moral pela Universidade Lateranense de Roma e hoje vai trocar algumas ideias conosco. Padre, muito bem-vindo ao nosso programa que tem essa intenção, trocarmos alguns pontos de vista, alguns focos sobre a realidade e principalmente esse tema, bioética. E para começar a calibrar nossa discussão, talvez uma pergunta que vai nortear todo o processo do programa nosso. Afinal de contas, o que é bioética, Padre? Olá, André. Olá, telespectadores. Antes de dar uma definição de bioética, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de vocês, da produção do programa, para estar aqui hoje. Nós agradecemos o seu tempo aqui. Obrigado. Bioética, André, nós podemos dizer que é o estudo sistemático da conduta humana nas áreas da vida, das ciências da vida, também do cuidado da saúde, quando essa conduta é pautada pelos princípios e valores morais. A palavra bioética em si é composta pela junção de duas palavras, bios, que significa vida em grego, e ética, que é todo esse padrão de comportamento nosso, esses princípios morais que regem a nossa conduta. Então, é esse estudo sistemático, então, da nossa conduta frente a essas questões relacionadas à vida. Cientificamente, ou nessa organização sistemática, é recente essa pesquisa, Padre? Sim, como ciência autônoma, o princípio, digamos assim, é mais ou menos calculado em 1971. É a data de nascimento dela. A data de nascimento oficial, vamos dizer. Embora a conduta ética humana relacionada às áreas de saúde e às áreas da vida sempre existiram, Basta a gente pegar o juramento de Hipócrates, por exemplo, que ali a gente vai encontrar muito de bioética, Essa conduta humana pautada por princípios éticos. Em 71, o senhor disse que começa então essa reflexão científica, sistemática sobre bioética. O que marca essa data? É a publicação de uma obra de Potter. Não é o Harry Potter, não? Não. Então tá bom. É um escritor, um bioeticista americano. Ele escreve um livro chamado Bioética, justamente a ponte entre o mundo das ciências e os princípios morais. Uma ponte para o futuro. Então, esta obra que inaugura esse termo bioética. E a partir de então ele passa a ser usado e dá origem a essa nova ciência. Que temáticas estão presentes nessa discussão, Padre? Além, claro, toda a vida humana presente, E não só a vida humana, André, não? Toda a vida. Toda a vida? Toda a vida. Questões do meio ambiente, por exemplo, hoje também são muito discutidas nos meios de bioética. Mas aí passa justamente todas as questões relacionadas à vida e à saúde. Então entra o meio ambiente, os alimentos e animais transgênicos, a questão da poluição, entra também as questões ligadas diretamente à saúde, à pesquisa de medicamentos, de tratamentos médicos, É uma área muito, muito ampla, todas as ciências que se relacionam à vida. É porque basicamente, talvez no senso comum, quando se fala em bioética, vem algumas temáticas limite para a gente, aborto, eutanásia e essas questões também estão envoltas na discussão. Claro, são, acho que hoje, o centro da discussão bioética. O centro da discussão seriam esses Exato. temas mais contundentes. Você é padre e com certeza entrou no seminário, na vida religiosa, para viver em comunidade religiosa. O que te levou a pesquisar bioética, Padre? Uma necessidade da igreja. Meu sonho como seminarista sempre foi estudar direito canônico. Direito canônico? Que não tem nada a ver quase com bioética. Como é que deu esse gancho para o outro lado, assim? Então, depois de alguns anos já de padre, quando eu já estava em condições de pedir novamente para continuar os estudos, que na nossa diocese existe um diretório de formação. E o padre, para continuar seus estudos de especialização, tem que ter, no mínimo, 5 anos de ordenação. Então, quando eu estava completando esse período, com desejo de continuar estudando, sempre percebi muito forte a necessidade dos estudos no nosso trabalho. Aí, então, conversando com os responsáveis aqui na nossa diocese, vimos que direito canônico não era uma necessidade, porque nós já tínhamos outros que atendiam esta área, mas que era uma área muito necessária, muito urgente, a questão da bioética. E aí, então, entramos em negociação e eu fui estudar bioética. E você foi fazer mestrado, foi isso? A princípio eu fui fazer o mestrado, exatamente. E a temática da tua pesquisa no mestrado qual foi? Foi a saúde pública e a pobreza no Brasil. No Brasil, especificamente. Exato. Que conclusões o senhor tirou dessa dissertação? Olha,
a pobreza pode ser um fator claramente causador de doenças, né? E não apenas doenças físicas, mas psíquicas, somáticas, né? E uma série de relações profundas que existem entre a pobreza e a saúde pública. Então, a minha pesquisa pegou desde o Brasil colônia até o segundo mandato do Lula. Então, foi bastante amplo, mas foi um pouco um resgate histórico, né? Uma pesquisa mais nesse âmbito histórico, destacando também a presença da igreja junto à área de saúde e junto à área de pobreza no Brasil. Né? As fundações das Santas Casas de Misericórdia, os primeiros hospitais, as primeiras universidades de medicina, né? Foram na igreja? Sim, sim. Cuidado da igreja. Sempre relacionados à igreja. Certa vez eu tive entrevistado aqui, padre, que ele, secretário de saúde, e ele afirmou que o SUS é o modelo de gestão de saúde mundial. Você é brasileiro, estudou fora, fez pesquisa em bioética. Como é que você analisa o SUS hoje? Isso é uma afirmação não apenas do secretário de saúde, mas é uma apreciação feita por organismos internacionais, muito sérios e competentes. E realmente o SUS é considerado por esses organismos como um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo. Sério mesmo, gente? Exato. E por que o brasileiro tem esse mal-estar com o SUS? Hein? Não obstante tantos desafios que ainda existam, não apenas na parte dos gestores, como também desafios da parte dos usuários, né? Mas como saúde pública, é um dos melhores sistemas do mundo. Interessante. E com relação a esse espaço de gestão, que preocupação hoje a igreja tem com os gestores e com a gestão de saúde pública? Eu acredito que a mesma preocupação que tem com todos os órgãos gestores públicos é a questão hoje do combate à corrupção, que infelizmente não está apenas restrito à área dos gestores, mas também muitas vezes os usuários são desonestos, né? E essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura que precisa acontecer no nosso país, em todos os âmbitos, também no âmbito de saúde pública. Nesse sentido, a preocupação da campanha da fraternidade desse ano vem de cheio para levantar esse questionamento com a população. Exato. E sobre essa temática, padre, a gente vai para o nosso intervalo, dar o gancho aqui, a gente volta depois conversando um pouquinho. Quais são os principais objetivos da campanha da fraternidade 2012? Não sai daí, a gente volta já já com o programa Em Foco, hoje conversando com o padre Sérgio sobre a questão de bioética e saúde pública. É rapidinho, a gente volta já.